O primeiro tema que eu vou abordar aqui é sobre os autores do livro de Provérbios. Nós vamos identificar no texto onde se encontram esses autores. O primeiro autor que eu quero colocar aqui, que é o autor de forma geral, é Salomão, o rei Salomão. E você fala, professor Júnior, aonde é que está descrito que Salomão foi o autor do livro de Provérbios, da sua grande parte? Provérbios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então o próprio texto está fazendo uma citação direta desse primeiro autor, que foi o rei Salomão. Onde eu posso identificar outra citação no livro de Provérbios que fundamenta a autoria de Salomão? Provérbios capítulo 10, versículo 1. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Então aqui continua fazendo uma citação e uma inferência acerca de Salomão. Então eu vejo no próprio texto a autoria de Salomão. Então eu vejo primeiro Provérbios 1, versículo 1, e Provérbios capítulo 10, versículo de número 1. Existe também um grupo de provérbios que foram escritos no período posterior, foi compilado, na verdade, no tempo do rei Ezequias, pelos homens do rei Ezequias. E onde é que faz essa inferência acerca também de Salomão? Você pode abrir comigo Provérbios, capítulo 25. Olha só o que fala em Provérbios, capítulo 25, versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, quando começa do capítulo 25, do versículo 1, vai embora até o capítulo 29, versículo 27, fala dessa compilação, também da autoria a Salomão. Então, na sua grande parte, na sua grande suma, o autor do livro de Provérbios é Salomão. Mas você sabia que não foi só Salomão? Que nós vamos ver também outros autores. Salomão é o escritor, Salomão é o autor, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fez a sua grande parte, a sua grande suma. Então o próprio texto faz citação de Salomão. Mas no próprio texto também eu posso encontrar outros escritores de provérbios. Por exemplo, Provérbios 31 fala de um outro escritor. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel, Itiel a Ucal. Então, Provérbios capítulo 30 fala que Agur escreveu este provérbio. Então já tem um segundo. Agora eu vou pegar o terceira pessoa que tem autoria no livro de Provérbios. O nome do terceiro, Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Então aqui, este rei chamado Lemuel também escreveu Provérbios 31. Eu tenho aqui 3 autores já: Salomão, Agur e o rei Lemuel. Também existem outros grupos de sábios ou autores que não são descritos, mas também eles escreveram alguns provérbios. O provérbio 22, versículo 17, diz assim: Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, aplica o teu coração à minha ciência. Então, que ouve as palavras do sábio. Existem as palavras dos sábios, de um grupo de sábios. Então, aqui existe um grupo de sábios que não é descrito, os seus nomes, mas aqui há a autoria a partir daí desses provérbios. Aonde faz diferença também? Provérbios 24, versículo de número 23. Também estes são provérbios dos sábios. Então eu vejo aqui grupos dentro da autoria. Eu vejo o rei Salomão, eu vejo aqui Agur, eu vejo o rei Lemuel, eu vejo um grupo de sábios e também vejo aquele grupo de provérbios que foi escrito no período do rei, que a gente acabou de ler aqui, do rei Ezequias, a compilação daquele grupo de provérbios.